irmãos? Você está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, irmãos? Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em 2 Reis, capítulo de número 5. O tema da mensagem é o 7 mergulho da vitória. Talvez dentro desses 7 mergulhos que eu e você vamos ouvir, talvez está a resposta que nós buscamos em Deus. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler o versículo de número 1, o versículo de número 9, o versículo de número 10 e o versículo de número 11. E vamos ler o 3 também, que diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Versículo 3. E disse: esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Versículo 9. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser breves e objetivo naquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite. Irmãos, nós acabamos de ler uma passagem aonde se fala de um homem que tinha uma posição e era um homem muito respeitado por todos os sírios, porque Deus era com quem? Naamã. Como nós lemos o versículo 1, porque por ele o Senhor dera livramento. Para nós começarmos a entender
o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Irmãos, existe muitas pessoas que ministram o evangelho verdadeiro, que é a palavra de Deus, e por trás da vestimenta ou por trás da pele, ele carrega em si uma marca que não impede de ele fazer aquilo que Deus determinou, o escolheu para fazer. Você prestou atenção no versículo que nós acabamos de ler? O versículo 1. No final dele diz assim: este varão, homem valoroso. Irmãos, a Bíblia está dizendo que Naamã não era qualquer pessoa. Naamã não era qualquer homem. Naamã nasceu com um chamado específico, a qual ele se tornou um homem de grande valor para Deus. Por que Deus permitiu você nascer? Você já se perguntou? Talvez você está aqui nesta noite e fala assim: irmão, você não sabe nem um terço do que eu já passei em minha vida. Mas eu também quero te dizer, você não sabe nem um terço do que eu já passei para estar aqui hoje, para você estar aqui hoje. Naamã tinha na sua carne algo que estava consumindo ele em vida. Mas o seu problema, a sua dificuldade e a sua enfermidade não o impedia de realizar aquilo que foi proposto a ele. Vamos trazer agora para nós. Muitos de nós enfrentamos obstáculos em nossas vidas, que muitas das vezes isto se torna impedimento, se torna uma barreira entre o homem e Deus, e muitos param no meio do caminho. Mas Naamã não desistiu. Naamã não parou. Naamã não ficou frustrado, porque ele carregava sobre o seu corpo uma enfermidade que estava despedaçando a sua própria carne. Imagina que um homem que era um capitão, um homem que dava ordens aos seus soldados, mas por trás da sua capa ou coraça de capitão tinha algo que às vezes muitos não sabiam. Talvez você está aqui nesta noite assim. Talvez a roupa que você está vestindo esconde muitas coisas que ninguém consegue ver. Que ninguém consegue sentir. Como Naamã escondia a sua lepra atrás de uma armadura. Mas se você for analisar toda a história, em momento algum da vida de Naamã, você vai ver ele desistir. Você nunca vai ouvir na história de Naamã
ele ficar no quarto e falar assim: hoje eu não vou para a batalha. Porque Naamã era um homem de projeção. Naamã vencia uma guerra agora, mas ele já estava pensando na guerra que ia surgir no amanhã. E muitos de nós, primeiro obstáculo que acontece, nós desistimos, nós paramos de lutar. Um exemplo para você entender: quando Deus tirou Israel do Egito, o primeiro obstáculo, Israel questionou, Israel murmurou. Tem coisas na nossa vida que Deus permite acontecer para nos ensinar uma lição, para nos dar uma direção. Então vamos lá. Ele era um comandante de Ben-Hadad, rei de Damasco, capital da Síria. Era ministro da guerra, homem corajoso, forte, guerreiro e famoso, mas porém leproso. Se você for analisar, irmão, a vida de muitos homens e mulheres de Deus que se propôs a pregar o verdadeiro evangelho, muitos passam por situações difíceis, mas Naamã era o quê? Especial. Ele era especialista em guerra. O que nós estamos vivenciando hoje, no século 21? Guerras. Não é guerras que eu vou referir aqui de uma nação contra outra nação. A guerra que eu quero referir é a guerra que nós travamos todos os dias que Deus te dá a oportunidade de você abrir os seus olhos. Só você e Deus sabe o que você passou esta semana para estar aqui hoje. São guerras que travamos. E quando travamos esta guerra, precisamos ter o quê? Coragem, força para ser guerreiros. Porque tem muitas pessoas que estão parando no meio do caminho. Irmãos, os lugares que ensinam a palavra verdadeira, cada dia que passa, tem diminuído a frequência. Porque as pessoas hoje querem a facilidade. É mentira o que eu estou falando para você? Existem duas portas. A porta larga e a porta estreita. A larga, muitos passam por ela de uma só vez. Mas a porta estreita, nós temos que abrir mão de muitas coisas para no fim alcançarmos o objetivo em que nós temos lutado. E Naamã começou a cair em si, que ele precisava abrir mão de algumas coisas para receber um milagre. Então preste atenção. Ele tinha grande prestígio político. Primeiro mergulho que Naamã teve que tomar decisão: renunciar. A renúncia em nossa vida, ela é difícil. O que é renunciar? É você abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus, para você se aproximar de Deus. O que é abrir mão? Dos prazeres, das oferendas
e dos pratos que Satanás nos oferece. Se eu estiver falando mentira, você pode levantar a mão e mandar eu descer. Quantos pratos Satanás te ofereceu essa semana para você desistir? Quantos dados inflamados foram lançados na sua mente para você largar tudo, parar de lutar, parar de buscar, parar de pelejar pela sua casa ou pela sua família? São renúncias que temos que renunciar para alcançar a vitória. Então diz assim: para entrar na água, Naamã teve que assumir a condição de miséria da sua enfermidade. Eu tenho o meu problema pessoal, você tem o seu problema pessoal. E se eu quero alcançar a vitória nesse meu problema que eu estou enfrentando, primeiramente eu tenho que renunciar. Aceitar que só Jesus tem a condição e o poder de reverter a minha situação. Foi o que Naamã teve que colocar dentro do seu coração. Não importa a posição que você esteja, não importa a graduação que você tem, mas se você quer alcançar um milagre, você tem que descer à casa do oleiro. Porque quem molda o vaso é Deus. E quem fez o homem é Deus. E Naamã teve que dar o primeiro mergulho, renunciando tudo aquilo que o cercava. O que cercava ele? O prestígio, o respeito, a autoridade. Ele tinha o quê? Se rebaixar, como a palavra diz. Aqueles que se humilham serão o quê? Exaltados. Ou aqueles que são humilhados serão o quê? Exaltados. Humilhação é você rasgar o seu coração e pôr para fora, para Deus ouvir tudo aquilo que está dentro de você. Esse é o primeiro passo. A gente conversa com tantas pessoas. Às vezes você conversa com um amigo, com um colega, 2, 3, 4, 5 horas. Mas quando é para conversar com o seu maior amigo, nos falta a palavra. Deus não está preocupado em palavras bonitas. Deus quer ouvir aquilo que o seu coração tem para o oferecer. Rasgar o coração, rasgar a sua alma, rasgar o seu espírito, como Davi falava com o Senhor: Senhor, contra ti, somente pequei. Ele reconhecia que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. E o que ele não queria fazer, ele tinha facilidade em praticar. Segundo mergulho, para a vitória, a fé. O segredo de tudo na nossa vida, irmão, é a fé. Se não tiver fé, não adianta você querer caminhar. Não adianta você querer vir na igreja. A fé depois do Senhor é fundamental na vida de um homem. Porque a própria Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a quem? Ao homem, a um líder,
Não, a Deus. Então Naamã tinha que ter o quê? A fé. Eu acredito que quando ele estava tomando cada passo para dar um mergulho da vitória, no seu íntimo, ou na sua alma, ou na sua mente, ele estava tendo uma luta interna. Às vezes ele ouvia assim: Naamã, será que vai valer a pena você renunciar o seu status e a sua posição de capitão para mergulhar num rio que é sujo e ao redor as pessoas estão olhando, você passar por esta humilhação? Talvez você já ouviu isso. Alguém já falou para você assim: será que vale a pena você continuar na igreja buscando por aquele que você ama ou por aquela que você ama? Você já ouviu isso? Será que vale a pena? Nós estamos aqui porque somos movidos o quê? Pela fé. Se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui nesta noite. Eu estaria debaixo de uma coberta, deitadinho, aquecido, vendo um filme ou lanchando, mas não. Ainda que minha fé seja como um grão de mostarda, é o suficiente para promover o meu milagre, a minha mudança, a minha vitória, a minha conquista, a resposta que eu preciso. Naamã mergulha. Havia uma menina na casa de Naamã que, sabendo da sua necessidade, contou sobre as curas realizadas pelo profeta Eliseu. Você está disposto a assumir a sua fé? Deus usa coisas simples para o extraordinário acontecer. Talvez você está aqui nesta noite porque alguém simplesmente lançou uma palavra simples sobre a sua vida e ela produziu a semente da fé e um milagre aconteceu. O milagre já estava há muito tempo dentro da casa de Naamã. O milagre já está há muito tempo dentro da nossa casa. Só que nós precisamos abrir o nosso ouvido quando nós ouvimos o profeta ensinar a palavra. É a palavra que promove o milagre. Você está disposto a exercitar a sua fé? A exercer a sua fé? Tem muitas pessoas, irmão, que querem obter vitória sem lutar. Tem muitas pessoas que querem alcançar uma bênção sentados simplesmente em casa. Quando Naamã soube que existia um homem de Deus, que através desse homem ele podia receber o milagre de Deus, ele foi o quê? Em busca. Ele foi o quê? Em luta. Mas ele pediu a permissão do seu Senhor. Terceiro mergulho, gratidão. Será que eu e você somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida?
Quando Naamã mergulhou a terceira vez, ele fez uma análise. Eu sou grato por tudo que Deus permitiu eu conquistar. Se Ele permitiu eu ser leproso, porque ainda algo maior Ele tem para realizar na minha vida. Eu estou aqui hoje, mas para me estar aqui hoje, eu fui preciso ser preso. E quando você está preso, você para analisar todo o contexto da sua vida. Por que Deus, talvez eu vou falar uma coisa aqui, que pode chocar você, e pode chocar quem vai ouvir depois. Talvez Deus tenha permitido você vivenciar todo esse tempo de vida que você tem no deserto, para Ele não te perder. Deu para você entender? Porque se Ele te colocar na Campinas, você vai olhar para trás e vai ficar. Então Deus te ajuda a passar pelo deserto, porque Ele não quer te perder. É por isso que Deus permite, muitas vezes, eu e você na fornalha, porque lá Ele vai andar com você. Deus permite, muitas vezes, você ser lançado na cisterna, porque quando você cair, a mão dele vai estar te segurando. Sabe por que as igrejas estão perdendo a frequência? Porque tem muitas pessoas que só vêm na igreja para negociar com Deus. Deus não quer negociar com ninguém. Deus quer que eu e você aceitamos o sacrifício e reconhecemos aquilo que Jesus fez por mim e por você. Foi um favor que eu e você não merecíamos. Que Deus é esse que deixou a sua glória para se fazer homem, viver como eu e você vivemos aqui. Passamos tudo que estamos passando, mas Ele ensinou, se tiver fé e obedecer, temos condição de vencer. Jesus foi homem, como eu e você somos hoje. Ele teve um momento de fraqueza, mas venceu. Venceu como? Através do Espírito Santo. A gratidão tem que ser reconhecida por tudo que Deus já fez. Talvez você está aqui e você recebeu um milagre pequenininho. Você acha que isso aí não é uma vitória grande. E tem vergonha de testemunhar. Agora tem pessoas que querem testemunhar milagres grandes. Deus é Deus de milagre grande e Deus também é Deus de milagres pequenos. A menina era um milagre pequeno. Para ele chegar no milagre maior, ele teve que aceitar primeiro o milagre pequeno. Ela mostrou o caminho, como eu e você está mostrando o caminho para muitos da nossa casa, mas muitos não querem. Quando Naamã recebeu a oportunidade de entrar pelo caminho certo, ele abraçou. Ele falou: acima de mim existe um que é sobre todos, o Todo-Poderoso, aonde todo joelho se dobrará, aonde toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Gratidão. Seja grato por tudo que o Senhor já te deu e faz por você.
Mas a graça de Deus não tem preço. E as pessoas querem comprar a graça de Deus. Talvez você conhece pessoas que ficam assim, ó, eu vou lá na sua igreja, eu vou fazer lá um propósito, eu vou dar para Deus tanto, se Ele me der o que eu quero. A graça não tem preço. Porque a graça foi pago com sangue. E não existe dinheiro que paga a graça. O sacrifício feito por mim e por você foi de graça. O preço que tinha que ser pago já foi pago por Jesus na cruz. E você vê muitas pessoas subindo em cima do altar. E você vê muitas pessoas falando assim, eu pago um alto preço. Quem é um homem para pagar algum preço? Não existe homem nem mulher na terra que tenha capacidade de pagar o preço que já foi pago. Tem pessoas que se acham um super homem, uma super mulher. A Bíblia está dizendo, obedeça, é melhor do que sacrificar. A Bíblia requer de mim, de você, obediência é o suficiente e o segredo para a vitória. Mas tem pessoas que ficam assim, eu pago o preço. Eu pago o preço. Jesus está falando assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez tem gente que está pagando o preço, se sacrificando, e o tempo está passando. Sendo que ele só requer a obediência. Deus só queria de Naamã a obediência. Nós vamos chegar no texto que nós lemos aqui, aonde ele ficou indignado. Gratidão. A cura e a salvação não podem ser compradas com ouro ou com prata. Tem pessoas que sobem em cima do altar, estão vendendo a sua entrada no céu. Não existe ouro, não existe prata que compre a sua salvação. Porque ela já foi comprada pelo sangue que Jesus derramou desde o início que ele orava no jardim do Getsemane. Ali já começou o preço de ser pago. E existem pessoas que estão vendendo a entrada para o céu. E existe muitos membros que estão pagando os enganadores. Fique com a palavra. Só que hoje as pessoas estão ficando com aquilo que o homem está falando. Eu vou ficar por aquilo que a palavra está falando. Quando Jesus olhou para o céu e falou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou Jesus. Quando ele virou o rosto para o outro lado, ele viu você, ele viu eu, ele viu nós sendo restaurados, libertos e transformados. Ele olhou para Jesus e falou assim, valeu a pena. Porque Jesus falou um dia com os seus discípulos assim, olha o que a palavra diz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. A quem ele estava referindo? A quem ele estava direcionando esta
palavra a mim e a você. Eles andaram, viram, mas muitos não creram. E Jesus referiu assim: bem-aventurados que não viram, mas creram. Você não vê Jesus. Você está vendo Jesus aí? Você está vendo Jesus? Mas você crê que Ele mora e habita dentro de você. Dentro de nós. Esta é a certeza do nosso passaporte para o novo céu e a nova terra que o Senhor prepara desde a fundação do mundo. Quando ele estava despedindo do discípulo, ele falou assim: eu vou preparar morada. Pastor Moisés, você já está preparado para entrar na sua casa? Será que eu estou preparado para entrar na minha casa? Igreja, você está preparado para entrar na sua casa? Há uma morada lá no céu. Não foi feita por mão do homem, mas foi feita pela mão do Eterno. Preparada pela sua própria mão. Ele falou: eu vou, mas não deixo vocês sozinhos e órfãos. O Espírito Consolador estará convosco até a consumação do século. Olha só que Deus é esse, irmão. Olha a forma que temos que ser gratos por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo. A salvação não tem preço. Ouro e prata não paga. O que Jesus fez, você está disposto a dedicar o seu melhor para Deus? Nós dedicamos a nossa vida para tantas coisas. Dedicamos a nossa vida para o trabalho circular. Dedicamos as nossas vidas, às vezes, para amigos. Mas na hora de dedicar a nossa vida por aquele que deu a vida por nós, nós ficamos com vergonha, nós paralisamos, nós caminhamos de qualquer jeito. Você está disposto a dar o melhor da sua vida para Deus? Você trabalha na empresa, não trabalha? Muitos de nós somos funcionários. Eu não sei quantos anos você trabalha na empresa que você exerce a sua profissão. Para você estar esse período que você está lá, é porque cada dia você procura dar o seu melhor. Porque se você não tivesse dado o seu melhor, a empresa já tinha te mandado embora há muito tempo. E só fica numa empresa a longo prazo quem são os melhores. Só fica na igreja a longo prazo aqueles que dão o melhor para o Senhor. Porque quando eu dou o melhor para o Senhor, Ele renova as minhas forças, dando coragem e vigor para me continuar caminhando. Eu vou fazer 42 anos. Quando eu fui preso, faltando uma semana para completar os 18 anos, dentro da prisão, Deus enviou uma mulher de quase 2 metros de altura. E olhou nos meus olhos e disse assim: eu quero te apresentar um que aceita você do jeito que você está. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não vou na igreja porque eu ainda não estou preparado. Não existe ninguém preparado. Você é preparado quando você toma a decisão de abrir o coração e deixar Jesus entrar. Desde quando Jesus entrou no meu coração, eu tranquei a porta e escondi a chave para ele nunca mais sair. Posso passar o que eu estiver passando, posso estar despedaçado, mas eu não abandono Jesus por nada.
posso perder tudo que eu tenho, mas Jesus eu não quero perder. Porque tudo que o mundo propõe a mim e a você é passageiro, mas o que Deus propõe a mim e a você é eterno, é para sempre, é para sempre. E Ele promete mais, que colocará sobre a nossa cabeça uma coroa da vitória. E Ele vai muito além ainda. Ele promete galardão. Que Deus é esse? Que te dá uma casa, que te dá uma coroa, que te dá uma nova vida e que te dá galardões por tudo que você faz para Ele aqui na terra. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus nunca vai ficar te devendo nada. Você não pode ver acontecer, mas os seus filhos vão ver se cumprir. Se eu não estiver enganado, quando o profeta Eliseu viu Elias ser arrebatado na carruagem de fogo, ele pediu a ele o quê? Porção dobrada. E a Bíblia vai me dizer que quando Eliseu estava morto, estava passando o esquife, que significa um caixão, conduzindo alguém que estava morto, e aquele caixão caiu da mão daqueles que carregava, caiu na cova de quem? Do profeta Eliseu, que está fazendo a obra em Naamã. Quando o esquife cai, a Bíblia diz que o morto ressuscitou. E lá no céu, Deus olha para o profeta Eliseu e fala: eu nunca fico devendo nada a ninguém. Você não viu, mas os que ficaram, viu a porção dobrada. Tem coisas que você não vai ver, mas o seu filho, a sua filha vai ver, e Deus vai falar: isso está acontecendo porque eu prometi o seu pai, a sua mãe, porque eles eram homens e mulheres de Deus. Deus dá além do que merecemos, e Ele sempre terá saldo suficiente. Você nunca vai ver na Bíblia e nunca vai ouvir que Deus não deixou de cumprir nenhuma promessa que Ele prometeu na vida do homem. Abraão está vendo a promessa que Deus fez para ele há milhões e milhões de anos se cumprindo até hoje. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: você vai ser pai de multidão. A tua semente vai ser tão grande que você não vai poder contar com uma estrela, como os grãos de areia. Deus sabe até a quantidade de fios de cabelo que tem sobre a sua cabeça. Olha como Deus é detalhista. Olha como que Deus se preocupa. E vou te dizer mais. Se você não está acreditando no que você está ouvindo. Quando Deus tirou a nação de Israel, Ele olhou para Moisés e falou assim: Moisés, nenhuma unha de Israel vai ficar para trás. Que Deus é esse que nós servimos? Que se preocupa dos mínimos detalhes. Quarto mergulho: obediência. Enquanto Naamã não banhou as 7 vezes que foi requerida, não recebeu a cura completa. Enquanto eu e você não obedecer a palavra, não vamos obter a vitória completa. Olha uma coisa que acontece nas igrejas. Igreja que eu falo, igreja geral, mundialmente. Às vezes o líder lança uma campanha. Aí vamos por lá, campanha do milagre. Aí a pessoa veio a primeira vez, vem a segunda e não acontece nada. Sabe o que ele faz? Ele para. É o que aconteceu com Naamã. Ele mergulhou a primeira,
mergulhou a segunda, mergulhou a terceira, e quanto mais ele saía, mais parece que a lepra aumentava. Só que existem os opositores. Aí, Naamã, olha a vergonha que você está passando. Quantas pessoas já olhou para você e já falou dessa forma? Olha a vergonha que você está passando. Olha aí a vergonha que seu Deus está fazendo você passar. O que o profeta falou com ele? Mergulhe 7 vezes. Ele não falou uma nem duas. Ele falou o quê? 7 vezes. Se ele obedecer, um milagre vai acontecer. Se eu e você obedecer, um milagre vai acontecer. Quinto mergulho. Mergulho da humildade. Temos que ser humildes e reconhecermos que precisamos de ajuda. Porque às vezes nos falta a fé. Reconhecer que existe do nosso lado um irmão e uma irmã que você pode estender a sua mão e ele vai te ajudar. Humildade. Reconhecer. Irmão, eu preciso de ajuda. Me ajuda. E o mais, dobrar os joelhos e olhar para o céu e falar: Senhor, me ajuda. Porque sozinho eu não consigo mais caminhar. Porque a Bíblia manda caminharmos a 2. Se um cair, sempre vai ter alguém para levantar. Agora, se você e eu andarmos sozinhos, dependendo do tombo, não vamos conseguir levantar. Várias situações da vida servem para nos ensinar a sermos mais humildes. Humildade tem a ver com aceitar humilhação. Onde há arrogância, não há espaço para receber um milagre. Existe no nosso meio pessoas arrogantes que ele acha que não precisa do seu próximo. É mentira. Você vê muitas pessoas aí batendo no peito. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho capacidade. Eu faço. Eu posso. Cuidado. Porque Deus abate o soberbo e dá graças ao humilde. Deus bateu Saul e deu graça a Davi. Porque ele chegou numa posição tão grande no seu reinado que ele colocou Deus de lado e achava que não precisava mais da orientação divina, da orientação de Deus. Ele foi buscar orientação em quê? Adivinhadores, cartomantes daquela época. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão indo em lugares errados, buscando respostas erradas. Jesus mandou eu e você enraizar. Quem é a rocha? É a igreja? Jesus. Ele mandou eu e você afirmar as nossas raízes. Sabe por quê? Para quando vir um falso profeta, quando vir o vento, a tempestade, vai soprar, mas você não vai ser atingido. Porque você está na rocha, na videira, que é Cristo. Sexto mergulho. Perseverança. Temos que perseverar até o fim. A cada mergulho, quem sabe a sua fé
titubeava, a dúvida tentava assolar o seu coração, o medo de não ser curado, e o pessimismo tentava desmotivá-lo e fazê-lo parar, mas a perseverança o levou a conquistar a vitória. Para você entender isso aqui que Deus está falando. Quem aqui tem sonhos? Quem aqui já contou o sonho para alguém? Talvez você já ouviu da pessoa que você contar, ele olhar para você e falar assim: ei, você está sonhando muito alto. Você não tem condição. Você não é capaz. Ei, não fique com a palavra que o homem está dizendo. Fique com o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus. Então conte os seus sonhos para Deus, porque sempre terá opositor. O opositor não vai estar lá fora, não. Segura da cadeira para você não cair. O opositor vai sair de dentro da sua própria casa, de dentro da sua própria família, olhando para você e dizendo: você não é capaz. É o que tentaram no 6º mergulho fazer com Naamã. Mas Deus sempre levanta alguém para dar um empurrão. O versículo aqui, 11. Porém, Naamã muito se indignou. Por quê? Os primeiros mergulhos ele não obteve vitória. Aí ele voltou para casa indignado. Aí Deus vai lá com o Espírito Santo no soldado: meu Senhor, ele te pediu uma coisa tão simples. E o Senhor está colocando dificuldade. Mas Naamã questionou: existe tantas águas limpas em Damasco? Aba, Farpa, rios de água cristalina. E ele manda eu mergulhar no Jordão que é sujo. Ele olhou para ele e falou: meu Senhor, ele te pediu uma coisa simples. Obedeça o que ele te pediu, que você vai voltar com a vitória. Deus sempre vai levantar alguém para te dar a palavra, para você não desistir, para você não parar, para você conseguir ir avante em busca dos teus sonhos. Um exemplo na Bíblia, que os opositores vêm de dentro de casa. Quando José contou seus sonhos um dia, tomando café da manhã, que ele falou que o sol, a lua, as estrelas e os feixes iam se curvar diante dele, o que os seus irmãos falaram? Aí vai o sonhador, sonha. Tem muitas coisas que Deus te prometeu quando você ainda era novinho, mas está chegando a hora de se cumprir. Não importa a idade que você tem agora, está chegando a hora de se cumprir. Quando Deus prometeu a Abraão, na hora certa Deus deu a vitória. Na hora certa, a sua vitória vai chegar. Mergulho da vitória. Redenção. Naamã não suportou e se rendeu a Deus. O general dos exércitos da Síria se dobrou diante dos exércitos do Senhor, do Deus verdadeiro. Toda a sua ponta foi por toda a terra diante o Todo-Poderoso.
tudo aquilo que ele conquistou, ele lançou diante da sua redenção, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, que quando nós nos lançamos aos pés do Todo-Poderoso, a vitória vem. Conclusão: mergulhe no rio de Deus hoje e seja limpo em nome de Jesus. Os servos de Naamã lhe motivaram a obedecer, a perseverar, mas com certeza houve opositores, houve aqueles que lhe disseram que não era loucura obedecer. Falou ordem do profeta, mas Naamã perseverou. Infelizmente, muitos de nós cristãos começamos algo e não terminamos. Quem aqui já começou alguma coisa e parou pelo meio do caminho? Está disposto a Deus mudar isso hoje? Um dia eu estava conversando com uma vizinha. Eu falei para ela, ela não é cristã. Ela é uma mulher batalhadora. Perdeu o seu esposo numa morte muito triste. Ele era serralheiro. A serra cortou ele no meio. Uma mulher batalhadora. Criou todos os seus filhos com a maior dificuldade. E um belo dia surgiu uma oportunidade para ela de comprar um terreno do lado da nossa casa. E a dona do terreno olhou para ela e falou assim: você não tem condição de me comprar o terreno. Às vezes as pessoas julgam a gente pela aparência, pela forma que vestimos, ou a forma que falamos. Mas ela não conhece a capacidade que Deus deu a mim e a você, que está aqui dentro, com uma bomba atômica. Ela olhou para essa mulher e disse para ela assim: coloque o preço. E ela falou: eu quero tanto no terreno. Ela falou assim: você quer tanto no terreno? Então você me espera lá na sua casa, tantas horas eu vou lá. Ela foi lá, pegou tudo aquilo que ela lutou desde quando ela começou a trabalhar. Chegou diante daquela mulher e falou assim: quanto você quer no terreno? Ah, eu quero tanto, mas se você tiver tanto na mão, eu te dou. Ela falou assim: eu tenho um valor que você pediu a primeira vez, mas agora eu vou te pagar o que você quer à vista. Sabe o que ela faz hoje? Toda vez que ela passa lá, ela para e fala assim: eu nunca imaginava que você ia construir o que você tem hoje. O meu maior arrependimento foi de ter vendido o terreno para você. As pessoas nos julgam pela forma que você é. Mas Deus vê o potencial que está dentro de você. Tem muitas pessoas talentosas trabalhando de empregado porque tem medo de executar aquilo que Deus deu a você. Eu falo por experiência própria. Trabalhei 20 anos da minha vida como funcionário. Fui humilhado, desprezado. Engoli muita coisa, porque eu era casado novo e tinha filho novo. E eu pensava na minha casa e no meu filho, na minha filha. Aí eu sempre tinha comigo, dentro de mim, dias melhores virão. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, mexendo com carro. Hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus,
nós temos uma oficina que vai para 13 anos, que o Senhor é o patrão e eu sou o funcionário. E muitos diziam para nós, quando eu saí da empresa, um homem olhou para mim, para meu pai e falou: eu não dou 3 meses para vocês voltar e pedir serviço de novo. Vai para 13 anos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Ele que te capacita, é Ele que te dá o dom. Basta você confiar e executar. Porque o único que você precisa é Deus, irmão. Porque o homem não acredita em você. Mas Deus deu tudo por você. Loucura obedecer a ordem do profeta. Mas Naamã perseverou, conquistou a vitória. Infelizmente, muitos de nós, cristãos, começamos algo e não terminamos. Fazemos um propósito e ficamos pelo meio do caminho. Acredite, persevere, seja vitorioso em nome de Jesus Cristo. Romanos 8, 37. Eu só quero que você fique com tudo que você ouviu, resumido nesse versículo que nós vamos ler. Preste atenção aí, você que foi desprezado por alguém. Preste atenção aí se você ouviu de alguém falando que você não é capaz. Olha o que está dizendo na Bíblia. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem te amou e continua te amando. Então fique com essa palavra. Quando alguém vir diante de você e falar que você não é capaz, lê para ele Romanos 8, 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós somos o único povo que já entra numa guerra